Amados, vamos pegar nossas Bíblias em nome de Jesus neste momento. Eu quero lembrar os irmãos que nós estamos dentro de uma série de mensagens. Estamos ministrando uma série de 7. São as 7 igrejas do Apocalipse, que se encontram no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. São igrejas proféticas, são igrejas em que Jesus fala à igreja, nos ensinando não somente princípios importantes de uma vida cristã saudável, mas, sobretudo, é o Senhor Jesus nos mostrando qual seria a experiência da sua igreja ao longo de todos os tempos. E o objetivo, então, quando Jesus Cristo diz às igrejas, o objetivo de Jesus, quando ele fala acerca da experiência profética da igreja ao longo dos tempos, é para que nós possamos compreender quais eram ou quais seriam os principais desvios que a igreja haveria de enfrentar, para que nós pudéssemos ter os olhos do coração abertos para poder perceber a apostasia, o engano, os erros que acometeriam a igreja, e dessa maneira que nós pudéssemos então nos posicionar positivamente frente à Escritura, como aqueles que se apropriam da verdade de Deus, se livram desses erros, se livram desses enganos, para viver uma vida cristã autêntica. A grande verdade, quando nós lemos aqui essas 7 cartas do Apocalipse, abra sua Bíblia no capítulo 2 e 3, esses 2 capítulos do Apocalipse, a grande verdade que deve ser enfatizada, e aquilo que nós devemos atentar com muita atenção, é o fato de que a igreja de Jesus, em todas as eras, ou melhor dizendo, a igreja de Cristo, desde o Pentecostes, na sua inauguração, até os últimos dias nos quais estamos vivendo, a igreja de Cristo passaria por altos e baixos. É isso que os irmãos precisam atentar. A igreja de Jesus Cristo, ela é única. Ainda que os homens a dividam em tantas facções e haja tantas denominações, tantas placas, mas eu quero que os irmãos compreendam que a igreja de Cristo, ela é una. E ela é única, porque ela não se resume e a igreja não se reduz a uma placa denominacional. Isso porque cada grupo cristão, eles querem para si o status de igreja exclusiva de Jesus Cristo. Por exemplo, nós podemos aqui mencionar a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se intitula a Igreja Única e Exclusiva de Cristo, em detrimento às demais igrejas. Só que as demais igrejas, sejam elas protestantes, ou evangélicas, ou pentecostais, ou neopentecostais, também fazem o mesmo. Elas requerem para si o status de igreja verdadeira. Por exemplo, as igrejas evangélicas, elas querem ser a igreja verdadeira, em detrimento às demais que não são evangélicas. Não é assim? E aí cada grupo, acreditando possuir a plena verdade, acaba se tornando um grupo de exclusividade. Como quem diz, se você quiser ser salvo, se você quiser estar com Deus, precisa estar dentro da nossa denominação. Isto é um grande erro e isto é um grande equívoco. Isso porque nenhuma igreja pode em si mesma possuir a plenitude que pertence exclusivamente ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é uma denominação. O corpo de Cristo não é o ministério apostólico de volta à palavra. O corpo de Cristo não é a igreja universal do reino de Deus. O corpo de Cristo não é a igreja Assembleia de Deus, não é batista, não é presbiteriana, não é católica, não é menonita, não é metodista, não é wesleyana, não é luterana. Não é nada disso. Não é nada disso. Que os irmãos se livrem efetivamente e de uma vez por todas de qualquer conceito ou preconceito em relação às placas denominacionais. Esqueçam isso, porque isso só tem atrapalhado o povo de Deus ao longo dos tempos. E que então os irmãos possam desenvolver uma fé sadia, tendo em conta que a igreja de Jesus Cristo, ela é unicamente igreja porque é composta por todos os que foram
eleitos, predestinados, todos os que foram chamados, todos os que foram justificados, todos os que foram santificados, todos que estão dentro desse processo de transformação, de conformação, e que por fim serão glorificados em Cristo. A salvação, ela está em Cristo, de uma vez por todas. Agora, essa igreja de Cristo, ela também, além de ser uma igreja orgânica, que é corpo de Cristo, e aí nós não podemos afirmar exatamente, por exemplo, nós somos quantos aqui no De Volta à Palavra? Ah, mas nós somos 600 pessoas no De Volta à Palavra. Nós somos a igreja de Cristo? Não, nós não somos a igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. E é possível que nem todos aqui façam parte da igreja de Cristo. Pastor, mas como assim é possível? Ora, porque é possível que haja pessoas que estão no nosso meio, porém, que não têm uma verdadeira experiência de regeneração, não têm uma verdadeira experiência de novo nascimento. Quando Jesus disse para Nicodemos a condição de se tornar um cidadão do reino dos céus, ele não disse que deveria fazer parte da igreja A, B ou C, do ministério A, B ou C. Não, ele disse que era necessário o quê? Nascer de novo. É uma condição orgânica, é uma condição do coração, é uma condição da alma, é uma condição do ser. E, portanto, embora a igreja tenha essa questão orgânica que estamos aqui enfatizando, só que quando nós olhamos para Apocalipse capítulos 2 e 3, nós vamos ver essa igreja orgânica dentro de um processo histórico. E aqui é onde está o grande problema. Quando a igreja de Cristo ela entra efetivamente num processo de história, a igreja de Cristo no primeiro século, a igreja de Cristo no segundo século, no terceiro ao sexto século, e depois a igreja da era medieval, depois a igreja reformada, historicamente falando, a igreja pós-reforma, ou a igreja dos nossos dias, aí então Jesus Cristo, ele fala a essa igreja histórica, demonstrando quais seriam os erros dessa igreja histórica. Ou seja, ele vai demonstrando como que a sua igreja, dentro de um processo histórico, ela haveria de errar em muitos aspectos. Iria absorver muitas heresias, muitos enganos, muitos erros, o que impede com que os filhos de Deus, eles de fato sejam cristãos cuja vida e experiência cristã seja autêntica. Eu não questiono se você, aqui esta manhã, é um cristão autêntico. Pastor, o que é ser um cristão autêntico? Ora, é ser uma pessoa que crer de fato no Evangelho. E aí você então, no seu coração, você é filho de Deus. Então, enquanto filho de Deus, organicamente, eu não questiono. Agora, a grande questão de Apocalipse 2 e 3 é a seguinte: você tem uma vida cristã autêntica? A questão está não no ser, não naquilo que você é em Cristo, mas mas está no procedimento. Será que a sua vida cristã, nesse processo de vida cristã, quanto às suas obras, suas atitudes, o seu orar, o seu congregar, o seu viver cristão, está de acordo com a vontade de Deus em sua palavra? E é nesse sentido que essas cartas do Apocalipse se tornam essenciais para nossas vidas. Porque quando nós vemos aqui, logo na primeira carta, Jesus fala à igreja de Éfeso dizendo que essa igreja era uma igreja que tinha muitas atividades, era uma igreja intensa, era uma igreja que tinha muitas obras, e era tanta obra que chegava a ser labor. Entretanto, era uma igreja que havia perdido o mais importante. Era uma igreja que, embora fosse uma igreja ortodoxa, e ser uma igreja ortodoxa significa uma igreja que se preocupa com a sã doutrina. Imagine uma igreja preocupada com a doutrina correta. Uma igreja cuja doutrina é correta, e uma igreja que zela pela doutrina correta. Entretanto, no viver prático, essa igreja de Éfeso havia cometido um grande mal. Ou seja, ela havia abandonado o primeiro amor. E quando se abandona o primeiro amor,
E esse primeiro amor significa aquele amor genuíno, quando então você simplesmente faz algo, aquele ou aquela a quem você ama, não pela obrigação, ou não como quem procura receber algo em troca. Já observou que o nosso amor humano, às vezes ele pende de um lado para o fato de você fazer algo por obrigação. Parece que as pessoas exigem amor da gente, e você acaba então fazendo algo em nome do amor, mas muito mais pela obrigação de ter que fazer, do que uma mera manifestação natural do amor. Ou então, se faz algumas coisas, pendendo agora para o outro lado, talvez não pela obrigação, mas como quem busca ganhar alguma coisa em troca. O amor humano, ele tem esses aspectos, né? É um amor manchado pela queda, é um amor que não é puro, é um amor que em si mesmo ele tem muito de egoísmo e, portanto, não poderia ser chamado de amor. Então Cristo diz, olha, vocês estão fazendo muitas coisas, inclusive coisas boas. Inclusive coisas boas. Agora, vocês infelizmente abandonaram o primeiro amor. E portanto eu rogo a vocês, para que vocês se arrependam e vocês então voltem à prática das primeiras obras. Inclusive essa semana circulou aí no WhatsApp, nos grupos aí, uma frase, um pensamento de Madre Teresa de Calcutá. Vocês se lembram disso? Que dizia o seguinte, que não importa, ela dizia assim, eu não sei exatamente como é o céu, dizia ela, não sei exatamente como é o céu. Eu sei que quando chegarmos lá, Jesus irá nos perguntar, não quantas coisas boas nós fizemos, mas quanto amor você colocou naquilo que você fez. Então eu achei muito interessante esse pensamento, porque às vezes nós fazemos muitas coisas supostamente boas, entretanto a questão é o que está por detrás dessas coisas boas que se fazem. Aí você olha, por exemplo, para a experiência cristã, historicamente falando. Quantos jejuns você fez? Quantas orações você fez? Quantos votos, quantas ofertas, quantas penitências você pagou? O quanto você fez de serviço para Deus? E aí quando você olha para tudo aquilo, eu pergunto, o que estava por detrás de todo esse serviço, de todo esse jejum, de toda essa consagração? Porventura você fazia simplesmente porque ama Jesus Cristo e quer agradá-lo e quer vê-lo plenamente feliz com o seu serviço? Ou será que por detrás de tudo aquilo você queria alguma coisa em troca? Ou você fazia com medo de ir para o inferno e, portanto, você faz para não ir para o inferno, como quem faz para tentar se redimir? Ou você fez porque se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo outro? Então observem que todas essas obras que são fruto de uma intenção a priori, de uma intenção anterior, de conquistar algo, de se livrar de algo, essas obras são reprovadas por Jesus. Na primeira igreja, ele diz, olha, vocês precisam retornar, precisam voltar à prática das primeiras obras. E as primeiras obras só são possíveis mediante o primeiro amor. A grande verdade é o que a Bíblia Sagrada como um todo nos propõe, são basicamente duas coisas, e os irmãos precisam colocar isso bem firme no pensamento, bem claro no coração. É que Deus criou o homem foi criado reto, o homem foi criado perfeito, mas o pecado entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, não entenda que o pecado entrou no mundo como uma coisa objetiva, porque muito se fala do pecado como sendo assim, olha, é pecado roubar. Mas não é pecado roubar? Não, é pecado roubar. Só que quando você coloca no plano objetivo, logo você diz, bem, se eu não roubo, então eu não peco. Então foi colocado, é pecado mentir, no plano objetivo. Então logo se você não mente, você pensa, eu não peco. Então outras coisas foram colocadas, como usos e costumes, cabelo, roupas, costumes, alimentos, bebidas, lugares, músicas, de maneira que tornou o pecado tão objetivo
que algumas pessoas agora, em nome da religião e em nome do seu comportamento, elas se sentem pessoas santas. E aí vem Jesus Cristo para desconstruir toda essa ideia, demonstrando que o pecado, antes de ele se manifestar no plano objetivo, o pecado é uma natureza interior. O pecado está no coração, está na alma, de maneira que o melhor homem do mundo ainda é o homem mais perverso que há nessa terra. Porque logo, Jesus vai dizer, é do coração que procedem. Aí você começa a pensar, olha Jesus Cristo dizendo que todo problema do ser humano não é aquilo que está exteriormente, mas é aquilo que está no coração. Como dizia Jesus, né? O que entra no homem, aquilo que está fora do homem, não o pode contaminar. Coloque isso definitivamente no seu coração. Aquilo que está fora do homem não o pode contaminar. Pastor, mas nada fora, nada pode contaminar. Aí logo alguém, querendo fazer uma pegadinha, fala assim, então toma veneno para ver se não contamina. De fato, ainda que você tome veneno, não contaminará a alma. Porque a questão não é o corpo, a questão é a alma. O seu problema não é o corpo, é o coração. Tanto é verdade que quando alguém morre e está lá no caixão, aquele defuntão, pensa numa pessoa santa. Aquele no caixão não pode fazer mais nada contra ninguém. Concordam? Mas ali está o corpo, sim. Mas o mal não está no corpo, o mal é o coração. O coração também não é essa bomba que está aqui, que pulsa o sangue, que faz o sangue. Não, o coração diz respeito à sede das suas emoções, à sede das suas vontades, é o mais profundo do seu ser, é aquilo que você é na sua alma, no profundo, no escondido. Como diz o profeta Isaías, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então Jesus disse, olha, tudo que está fora do homem não pode contaminá-lo. Por quê? Aí Jesus explica a razão. Porque ao comer, ao tomar para si, entra no estômago e sai para lugar escuso. Querem que eu explique o que significa lugar escuso? É que aquilo que você come vira cocô e aquilo que você bebe vira xixi. Mais nada. E dali desce para a privada, da privada para o esgoto, do esgoto para os rios. Não é para os rios, não? Olha aqueles jogos dos esgotos. Não é nos rios? Bem, enfim, mas vocês estão entendendo a história? Então, esqueça definitivamente o seu corpo. Ou seja, eu digo no plano espiritual. E comece a pensar na sua alma. Deus, Ele quer nos levar a uma condição de varão perfeito. Deus quer uma humanidade nova. Deus quer um homem novo. Deus quer uma mulher nova. Deus quer te fazer uma nova criatura. Quando diz aqui, olha, vocês têm muita atividade, têm muito labor, têm muito isso, muito aquilo outro, mas vocês abandonaram o primeiro amor, ele está dizendo de uma vida cristã vivida, baseada nos esforços humanos. Ou seja, tudo que o homem pode fazer para Deus é uma boa religião. É isso aqui, ó. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. São coisas boas ou ruins? São coisas boas? Pois aqui diz tudo aquilo que o homem é capaz de fazer. Agora, olha aquilo que o homem precisa da parte de Deus. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Falta a essência da vida cristã. Falta o amor. Falta aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13. Quando diz que o amor, ele está acima de qualquer coisa. Paulo diz, ainda que eu tenha todos os dons, seja o dom de cura, o dom de línguas, de anjos ou de homens, ainda que eu tenha toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que eu tenha o dom de falar, o dom de profecia, ainda que eu entregue os meus bens para os pobres,
Gente, mas que coisa extraordinária. Alguém entregar os bens para os pobres. Entretanto, se não tiver amor em tudo isso que se faz, ele diz, de nada serei. Nada isso valerá. E esta manifestação do amor divino, não do amor humano, não do amor religioso, não do amor caído, não do amor egoísta, não desse amor político, mas esse emanar do amor divino, quando Deus se manifesta enquanto amor, isso resultará certamente em obras, mas não qualquer obras, mas como diz, volta à prática das primeiras obras, das melhores obras, que são obras como fruto de uma fé, simplesmente uma fé no coração. Não é nada que se maquina em prol de si mesmo, mas é algo que se manifesta como se manifesta a vida em todos os seus aspectos. Quando você olha, por exemplo, para uma planta, para uma árvore, ela vai crescendo. Eu pergunto, qual é a pretensão daquela árvore? Qual é a pretensão? Então ela cresce e ela dá frutos. E qual que é a pretensão de dar fruto? Nenhuma. A árvore em si não tem nenhuma pretensão. Ela simplesmente é viva, orgânica. Quando você olha, por exemplo, para uma videira. A videira, ela tem aquele aspecto não tão bonito, né? Porque ela tem um tronco muito seco, e ali ela começa a dar frutos. Quando vem então, ali o agricultor tira todo o fruto, ela seca, e de repente ela volta a trazer folhas e frutos, e ela se dá, e ela se entrega, e ela nunca requer nada em troca. Então a vida de Deus em nós, ela é um doar-se constantemente, sem nunca querer nada em troca. Nem salvação, nem bênção, nem status, nem reconhecimento, nem galardão, nem qualquer outra coisa. Aqueles que serão tidos por vencedores naquele grande dia, eles não serão vencedores porque fizeram coisas. Eles serão vencedores porque viveram a vida de Cristo. E então, aqueles que chegarão naquele grande dia dizendo, eu terei galardão porque fiz isso e aquilo outro, pensando que fez para ganhar, vão descobrir que, na verdade, não tem galardão algum. Porque as suas obras, elas foram maquinadas como quem planeja um lucro, como quem planeja uma conquista pessoal. Ou seja, você não fez aquilo pelo outro, você fez por si mesmo. Na verdade, você nunca seria capaz de dar algo ao outro, mas só foi capaz de entregar. Você não deu, você entregou ao outro porque você foi iludido por uma falsa promessa de que se você entregar aquilo ao outro, então você vai ter uma recompensa muito maior. É como alguém que pega um dinheiro e coloca na poupança, ou faz uma aplicação. Ninguém entrega o seu dinheiro ao banco para passar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque gosta do banqueiro e quer ajudá-lo. Não, coloca porque o banqueiro vai devolver aquele dinheiro com lucro, corrigido. Então é pensando no lucro que nós fazemos isso. Isso não é amor, coisa nenhuma. Isso não passa de uma baita de uma esperteza, de uma alma mesquinha que verdadeiramente não ama. E infelizmente, pelo testemunho da primeira carta aqui, em Apocalipse, carta à igreja em Éfeso, nós vemos que a base de toda religião inventada pelos homens são essas obras, frutos do seu egoísmo. E Jesus então nos convida a abandonar isso, a voltarmos ao primeiro amor, a voltarmos à prática das primeiras obras. De modo que então, quando nós olhamos para dentro de nós, mas Senhor, então, quanto caminho eu tenho a percorrer ainda? Você percebe o quanto que você precisa ser trabalhado no seu coração? O tanto que seu coração tem que ser quebrantado e tem que ser modificado. E a despeito de tudo que você ouve, de tantas mensagens que você tem ouvido, me parece que nós, embora saibamos, nós ainda assim resistimos. E é por isso então que nós temos a segunda carta, carta à igreja em Esmirna. A carta do sofrimento. Olha como Deus é bondoso. Deus não somente ele nos redime pelo seu sangue, mas agora ele se propõe a nos introduzir num caminho em que o nosso coração seja totalmente quebrado, totalmente destruído, para que então Deus possa edificar em nós uma nova humanidade.
Leia aqui no capítulo 2, versículo 8 em diante comigo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Olha só como Cristo se apresenta, queridos. Preste bem atenção na introdução dessa carta. Jesus se apresenta como sendo aquele que esteve morto e que tornou a viver. Isso porque ele vai dizer aqui sobre o sofrimento. Então, quando ele falar sobre o sofrimento, ele também vai falar sobre a morte. E quando ele fala sobre a morte, ele quer dizer: vocês não devem se desesperar diante do sofrimento e diante da morte, porque depois da morte segue-se o quê? Vocês estão certos que vocês citaram o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte segue-se o juízo. É verdade. Mas no contexto em que nós estamos, eu quero dizer que se Jesus é aquele que esteve morto e tornou a viver, Jesus disse: não temam o sofrimento nem a morte, porque depois da morte segue-se o quê? A ressurreição. Ele esteve morto e tornou a viver. Então, antes de nós entrarmos aqui nos detalhes dessa carta, eu quero que vocês pensem no modo como Cristo se apresenta à sua igreja. Lembram-se daquele texto lá de João capítulo 16, que Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci. Veja como Cristo sempre coloca-se como modelo e como exemplo daquele que, estando na terra como homem, ele viveu como homem, ele sofreu como homem e ele morreu como homem. E agora ele apresenta essa proposta aos seus discípulos, dizendo: olha, não tenham medo, eu venci. Vocês também poderão vencer. Agora ele vai dizer à igreja em Esmirna, dizendo: assim diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, ele coloca a morte e a ressurreição diante de nós como sendo um caminho. Isso porque, amados, quando nós falamos assim: Jesus morreu por mim. Quando já ouviram dizer que Jesus Cristo morreu por nós? Aí nós ficamos felizes, ficamos alegres. Jesus morreu por mim, então agora eu estou salvo, né? Isso é verdade ou é mentira? Ele não morreu por nós? A morte de Cristo não nos traz salvação? Não nos traz redenção? Agora, cuidado. Não pense você, e talvez seja este o motivo, porque muitos questionam essa mensagem. Muitos questionam esta verdade bíblica. Quer dizer que Jesus morreu por você e você está salvo, então? É só assim? Mas existe algo aqui que os irmãos devem compreender. É verdade que a única maneira de o homem ser salvo é por meio da morte e ressurreição de Cristo. Agora, o que deve ser dito é que essa salvação mediante a morte e ressurreição de Cristo, ela só é eficaz em nós. Ela só se opera em nós na medida em que o Espírito de Cristo toma a morte e a ressurreição de Cristo e aplica em nossas vidas. Ou seja, a morte de Cristo significa a nossa morte. De nada valeria você dizer: Cristo morreu por mim. É verdade. Mas se você não experimentar a morte de Cristo, de maneira que a morte de Cristo seja a sua morte, então em você não há nenhuma salvação. Nenhuma salvação. Ou seja, quando a pessoa, ela crê em Jesus, ela fala assim: eu quero ser um discípulo de Cristo. Qual que é aquela cerimônia que se faz de introdução ou de iniciação do discípulo no caminho? Qual que é? Não é o batismo? E aquele batismo, ele serve para quê? Para que serve o batismo em água? Já viram o batismo ser feito aqui? Para que ele serve? Eu vou dizer algo para os irmãos: não desmaiem, não corram, não fujam. Mas, num certo sentido, não serve para nada. Pastor, não serve para nada? Para nada. Bem, ele tem um valor. E este valor é um valor simbólico. O único valor do batismo em água é o valor simbólico. É aquilo que representa um fato dentro do seu coração. Porque se o seu coração não for verdadeiro naquele ato, então aquela água e aquele gesto não serve para nada, a não ser para te dar um banho. Na verdade, aquele ato do batismo exterior,
ele representa, ele simboliza e ele manifesta publicamente uma confissão de fé que tem no coração daquele que se batiza. Essa pessoa está dizendo: olha, eu creio em Jesus Cristo. E essa minha fé não é uma mera fé formal, não é uma mera fé em ideologia, numa religião, mas é uma fé orgânica. É uma fé tão orgânica e tão viva que eu demonstro ao mundo que no meu coração eu me uno à morte de Jesus Cristo. Quando então a pessoa ela é imergida dentro da água, não é assim, ela é colocada dentro da água? Nós batizamos em o nome de Jesus Cristo e a pessoa vai para dentro da água. Aquele descer para dentro da água é uma manifestação, é um símbolo de que essa pessoa se une a Jesus Cristo. Assim como Cristo foi sepultado, essa pessoa também ela é morta e sepultada com Cristo. E agora quando ela se levanta das águas, ela está dizendo: eu ressurgi e eu ressuscitei juntamente com Cristo. Então, isso significa que o Evangelho não é uma mera confissão num fato objetivo, mas é uma união num fato orgânico. Quando o homem se une a Cristo na sua morte e, consequentemente, ressurge com ele em ressurreição. Foi por isso que Tiago, na sua carta, ele colocava à prova a fé daqueles cristãos. Ele dizia assim: ora, a sua fé não parece ser uma fé genuína. Leiam depois a carta de Tiago. A fé de vocês, dizia Tiago, me parece que é uma fé sem vida. É uma fé morta. É uma fé artificial. Sabe quando você vê uma fruta feita de parafina? Imagine uma pessoa que consegue fazer ali uma fruta, uma reprodução artificial de uma fruta tão bem feita que você chega a acreditar que é uma fruta de verdade. Quem já viu uma planta artificial e ela era tão perfeita que você teve que pegar para saber se ela era de verdade ou não? Essa aí? Muito bem. Aí você quando pega... ah, não, é de plástico. Eu pensei que era de verdade. Assim, tem algumas fés, que parece uma fé verdadeira. Só que como é que se sabe que essa fé ela é artificial? Ela é industrial. Ela é humana. É quando essa fé ela é incapaz de frutificar, de manifestar a vida da fé genuína. Porque a fé genuína, ela é um dom de Deus. A fé genuína você não encontra numa tradição, numa cultura, numa feira, numa igreja. A fé que vem de Deus, ela é um dom do Espírito, que é concedido e é plantado no coração. E essa fé, portanto, é orgânica, ela é viva, ela é dinâmica, ela se move, ela pulsa, ela clama, ela se move dentro de você. Você é movido por algo que é maior do que você. E isso é que te impulsiona a uma vida cristã autêntica. Mas como nós somos humanos, e nós ainda temos na nossa natureza humana, ainda existe a natureza do pecado, porque ainda existe. Então fica aquela luta. A carne querendo sempre prevalecer. O velho homem querendo sempre prevalecer. De maneira então que o Senhor vem a esta igreja e diz: olha, olhe para mim, que eu sou o modelo, e que eu sou o exemplo, e eu sou, sobretudo, o protótipo. Quando Deus decidiu, no plano eterno, enviar o seu Filho ao mundo, fazendo-se homem, e não somente tornando-se homem, mas sofrendo a morte de cruz, e então ressuscitando entre os mortos, alguém poderia indagar dizendo: ora, mas que plano mais esquisito é esse? Como é que Deus vai salvar o homem? E ao invés de simplesmente salvá-lo, ele cria toda uma história, toda uma situação,
Para que Deus vai se fazer homem? Imagine, pense comigo. Por que fazer-se homem? Por que morrer na cruz? Por que ressuscitar? Onde está a ciência? Onde está o mistério, o segredo desse projeto de Deus? Simples. É porque Cristo, quando veio, ele se fez homem como você. Se fez homem como a mim. Como nós ele se fez homem. E agora ele diz, olha, este homem, que conforme está descrito no livro de Salmos, capítulo 22, também está em Isaías, capítulo 54, ou 53, e ainda há tantos outros textos também do Antigo Testamento, que são textos proféticos que falam sobre Cristo. Ele diz, olha, olhem para mim, eu sou homem, e como tal, vejam em mim, vejam na minha carne, todos os efeitos da velha criação. Um corpo totalmente sujeito à dor, à morte, à degradação, à corrupção da carne. Ele só não tinha o pecado como natureza dentro dele. Mas o seu corpo estava totalmente sujeito a toda sorte de degradação. E é como ele dissesse, então, esta humanidade da qual eu me vestir, olhem para mim, não serve para Deus. Ora, mas se não serve, Senhor, por que tu se revestiste dela? Exatamente para destruí-la. Exatamente para conduzi-la à cruz. Então agora Cristo, o Espírito Eterno, ele se veste desta humanidade. O Deus Eterno se veste deste homem. E agora ele começa a caminhar em direção à cruz. E da cruz para a sepultura. Como quem dissesse, Deus, ele veio destruir esta humanidade. Olhe um pouquinho para você neste momento. Considere um pouquinho a sua vida. Considere um pouquinho a sua condição. Considere um pouco agora o seu coração. O seu coração. Quantos julgamentos não tem aí dentro? Quantas mágoas? Quantas angústias? Quanta inveja? Ou não tem? Quanta maldade? Ah, pastor, eu sinto muito, mas eu não consigo me ver assim. Eu me vejo uma pessoa totalmente diferente. Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Talvez seja verdade que na aparência da sua vida, você seja uma pessoa boa mesmo. Eu estava até pensando, e eu vou falar aqui publicamente, porque eu não estou nem aí, sabe? Pensa o que quiser pensar de mim. Mas eu passei ali numa rua ali, um dia desse, e eu vi um desenho numa parede, isso é para ilustrar o coração humano. Para ilustrar o coração. E aí tinha umas mãos assim desenhadas com um bebê. Um bebezinho. Sabe aquela cena de muito carinho, de proteção? E aí embaixo estava escrito assim, olha, eu apoio a família. Eu sou a favor da família. Aí eu passei e fiquei vendo aquela situação e fiquei tentando entender a relação do desenho com a frase. Qual é a relação? O que a pessoa quis dizer aqui com esse desenho, com essa frase? O que tem a ver a mão segurando o bebê? Eu sou a favor da família. Aí eu fiquei matutando, fui para casa matutando, pensando, jantei pensando, tomei banho pensando, fui deitar pensando, acordei pensando, até que eu descobri. Demorou, mas descobri. Ali era uma apologia aos últimos acontecimentos, né? No âmbito político, dessa disputa e de guerra que envolve os homossexuais, o casamento gay, e os pastores lutando contra essa luta que vocês estão vendo na televisão. Perfeito? Aí quando eu descobri, eu falei, agora eu entendi. A pessoa está dizendo que ela é a favor da família. Ela está se posicionando politicamente ao lado de leis que possam reprovar o casamento homossexual, e sobretudo a adoção de crianças por casais homoafetivos, enfim, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, sabe, sobre isso. Fiquei pensando sobre isso. Seria certo que eles se casassem, ou seria errado? Pensando nessas coisas todas, pensando no posicionamento político das igrejas,
gente tem que refletir, ou não temos que refletir? Nós temos que parar um momento e pensar nessas coisas todas. E aí, de repente, eu fui levado a considerar o quê? Pensando, bem, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, o que está por detrás dessa oposição das igrejas? O que está por detrás? Porque a igreja não está preocupada com a família, eu pensei. Ou está? Porque toda a guerra é preservar a família. Eles estão preocupados com o conceito de família. O que diz a Constituição ser uma família? Vamos ao que está escrito. Família é tal, não sei o quê, de macho e fêmea, homem e mulher. Aí eles se apegam ao conceito objetivo e querem lutar por um conceito objetivo. Eu pergunto, mas vem cá, toda essa guerra é em prol da família? Toda essa guerra é porque querem preservar a sua família e a família do outro? E está preocupado com o filho do outro? Afinal de contas, o que está, alimentando essa batalha? Porque se é a família, por que então se prega o divórcio e se convive tão facilmente com ele? Ou não é assim? Então eu percebo que a igreja não está nada preocupada com família, coisa nenhuma. Os filhos estão se perdendo, os casais estão se acabando, estão tudo se destruindo e tudo é muito normal. Tudo é muito normal. Ainda mais se essa pessoa que passa por isso aí tem um dízimo grande, uma oferta grande, tem uma grande posição. Aí o pastor tem tudo para falar, não, é normal, é tudo normal, vamos seguindo. Aí eu fiquei pensando, alguns dizem, não, pastor, você não está entendendo. É porque é o seguinte, você imagine só, pensa comigo, se colocar um casal gay, pela lei, que eles podem se casar de maneira legítima, de maneira civil, eles também não terão o direito, então, como um casal legítimo, de adotar uma criança? Aí eu pergunto, e você está preocupado com as crianças que estão lá no orfanato? Responda para mim. Quem aqui está preocupado com as crianças do asilo? Ou melhor, quem aqui está preocupado com as crianças lá no orfanato? Quem é aqui? Levanta a mão, pastor. Eu estou tão preocupado que hoje eu vou lá. E ontem eu fui, e amanhã eu vou, e eu tenho que visitar, levar uma coisinha, brincar com eles, eu oro por eles, acordo preocupado com eles. Quem é que está preocupado com as crianças? Então, no final de tudo, ninguém está preocupado nem com família e nem com criança. Há um preconceito por detrás que diz, não quero que vocês se unam. Pastor, mas então você está dizendo que eles devem se unir? Não, não estou dizendo que eles devem se unir. Eu estou apenas considerando o que está por detrás das nossas motivações. É só isso. Eu não estou fazendo apologia ao casamento homoafetivo e também não estou sendo contra ninguém. Estou apenas dizendo que nós devemos pensar um pouco sobre o que está dentro de nós. Porque nós nos preocupamos com o casal gay, nos preocupamos com o filho adotado pelo casal gay, nós estamos preocupados com o casal não sei o quê, mas nós não nos preocupamos com nós mesmos, não nos preocupamos com o nosso coração, não nos preocupamos com a nossa alma. E de que vale toda essa luta? Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Nós temos que começar a considerar a nós mesmos. E Cristo diz, então, olhem para mim, porque eu sou o Logos eterno que me fiz homem para levá-lo à cruz. Ou seja, isso é para dizer que quantos quiserem seguir a Cristo, deverão trilhar o mesmo caminho da cruz. Pastor, mas onde é que diz isso na Bíblia? Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. A partir do 23 ele diz, é necessário que o Filho do Homem, ele siga para Jerusalém. Ele não diz que é necessário que você vá, ele diz que o Filho do Homem siga para Jerusalém, seja preso e seja morto, e ao terceiro dia ele ressuscite. Em seguida ele diz, se alguém quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele, enquanto homem, ele vai no caminho da morte, ele vai em direção da morte, e agora ele diz,
E quantos quiserem me seguir nesse caminho da morte, então cada um individualmente, não olhe para o lado, não pense no esposo, não pense na esposa, não pense no filho, pense em você. É preciso que você negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negar a si mesmo é você dizer não para o seu ego. Porque o seu ego exige tantas coisas malignas e perversas. Muitas vezes legais. Legais. É meu direito. Está escrito na lei. É ou não é? É direito nosso. Eu trabalhei para isso. O dinheiro era meu. A razão é minha. Dentro da legalidade, você está certo. Só que essa luta interior, porque a vida dos seres humanos é uma luta constante. Uma luta contra o outro. Até no casamento, marido e mulher, é uma luta contra o outro. Ah, você não pode dizer isso. Posso dizer. É a luta contra o outro. É aquela luta que você faz de tudo para o outro fazer tudo o que você quer que ele faça. Quando o outro não começa a fazer mais o que você quer que ele faça, aí você começa a ter problemas. Porque agora já não tem mais a volta. Né? Só tem a ida. E quando tem a ida, não tem a volta, você fala, então se só tem ida, não tem volta, aí começa o grande problema. Eu estou mentindo? Mas Vera, eu estou mentindo. Fala para mim. É desse modelo? Negue-se a si mesmo. A obra de salvação é uma obra de destruição. É uma obra de destruição. Não existe novo homem sem o aniquilamento do velho homem. Irmãozinho, não adianta fugir, não adianta achar ruim, não adianta deixar de vir aqui. Se você nunca mais vier aqui, você mais cedo ou mais tarde vai ter que se deparar com a realidade de que você precisa ser destruído. Não é porque você está aqui que isso é verdadeiro ou falso. Ou se você vai continuar a vir aqui. O fato é que você olha para o mundo e tudo que o mundo oferece não resolve. Já disseram assim, olha, quanto mais escolas, menos prisões. Errado, falso. Os grandes bandidos da história eram homens extremamente cultos. Os maiores bandidos da história são homens de uma grande cultura, de um grande conhecimento. E aproveitam a prisão para estudar mais. Estou mentindo, pessoal? Para ler as grandes obras de literatura e de filosofia. E de ciências políticas. Pergunte para qualquer um desses grandes bandidos aí. Já leram Maquiavel? Ah, já leram Maquiavel. Hã? Já leram, certamente. As grandes obras. Então quanto mais escolas, menos prisões. Não é verdade. O problema do homem não é falta de escola. O problema do homem não é falta de religião. Não é falta, é falta de Deus. Porque o homem de si mesmo, ele é caído. Aí fala-se dos políticos. O Dirceu foi preso pela segunda vez. Aí alguns desinformados falam assim, mas segunda vez? Mas não estava preso agora há pouco? É porque soltaram, ele foi preso por outra coisa. Aí nós nos revoltamos com isso. Mas imagine se todo mundo fosse ser preso pelo que faz. Você não estaria aqui ouvindo essa mensagem. Você estaria preso. Estava um dia no Rio de Janeiro. Aí eu fui passando pelo caixa. Aí não tinha aquela balança que pesa no caixa. Eu fiz um comentário bobo. E não, lá em Brasília, lá a gente pesa no caixa, né? Falei, não, mas aqui no Rio você tem que pesar lá atrás. Depois você paga aqui na frente. Aí a mulher, você é de Brasília? É. Capital da corrupção. Ela deu aquela espetada em mim, né? Falei. Eu falei. Olhei para ela. Veio uma coisa ruim aqui por detrás de mim, foi subindo na espinha. Quando chegou aqui no meu cangote, que eu fiquei vermelho, que ela me chamou de corrupto. Me chamou. Não, calei não. Foi subindo, foi subindo. Eu falei assim, porque tem uns que têm a chance de roubar bilhões ou milhões. Aí eu olhei no olho dela e falei assim, outros têm a chance de roubar uma liguinha, um clipe. Fica olhando dentro do olho dela. Outros roubam clipe. E outros roubam milhões. E quem rouba clipe, se tivesse a chance dos milhões, roubaria também.
calada, me olhando. Paralisada. Falei, ainda bem que ela se calou, senão ela ia ouvir mais. Tem gente que rouba caneta. Aí foi falando, aí foi piorando a situação. Mas por todos os efeitos, é o ser humano. Irmãos, o quanto que nós precisamos desse trabalhar de Deus em nós. Então a primeira coisa a se fazer, pare de julgar. Não julgue mais a ninguém. Isso só acontecerá quando você não se sentir mais qualificado para julgar ninguém. E aí você se sentirá nessa condição de não julgar no dia que você se enxergar. Aí você vai chorar por você mesmo. Como aquelas mulheres que estavam seguindo a Cristo enquanto ele carregava a cruz. E elas chorando. Ai, não bate nele não. Ai, está doendo nele. Jesus parou, olhou para as mulheres e falou assim, não choreis por mim. Chorem por vocês mesmas. E chorem pelos vossos filhos. Ou seja, não adianta você assistir o filme do Mel Gibson e ficar chorando. Jesus levou a chicotada. Ai, cuspiram nele. Não resolve isso. Porque ali está simplesmente o Deus encarnado redimindo o homem por meio de uma obra de destruição. E agora ele nos convida a se unir a ele nessa mesma obra para experimentar a morte dele, até que esse velho homem se destrua completamente. Então no capítulo 8, capítulo 2, versículo 8, ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Mas depois da morte, segue-se a ressurreição. Aquele homem que foi crucificado, que foi morto, o homem Jesus, foi sepultado. E colocaram uma pedra ali no sepulcro. E ali encerrou-se uma história. Ali, naquele dia da sua morte, quando ele foi sepultado, quando a pedra foi colocada no sepulcro, ali encerrou-se a história do velho homem em Cristo. Quando você ler as epístolas, sobretudo a epístola de Paulo aos Efésios, você vai observar que constantemente se diz assim, em Cristo, nele, em Cristo, nele. Ou seja, todas as bênçãos do Evangelho, de que nós nos gloriamos e nós pregamos e nós nos alegramos, nós devemos sim pregar e nos alegrar, certamente, e nos gloriar, sim, nos gloriar na obra de Cristo, é verdade? Mas todas aquelas bênçãos estão nele. E você tem que então se unir a ele. Porque se você não se unir a ele, você terá um bom discurso, mas não terá nenhuma experiência de fato. E então, passou-se o primeiro dia, a primeira noite, o segundo dia, a segunda noite, terceiro dia, a terceira noite. Até então, que desceu dos céus o arcanjo Miguel, e ele rolou a pedra do sepulcro, assentou-se sobre ela, quando então nascia, saindo do sepulcro como quem sai de um útero, nascia naquele dia, no primeiro dia da semana, o novo homem. Um novo homem, uma nova humanidade. Agora uma humanidade totalmente isenta de qualquer corrupção. Um corpo de glória, um corpo de poder. Um novo homem, totalmente livre de qualquer relação com o pecado. Ou de qualquer relação, porque ainda que Cristo não tivesse o pecado, só que o seu corpo estava ligado aos efeitos do pecado da velha criação, mas agora saiu o novo homem. Então o que é em si mesmo a morte e a ressurreição de Jesus? Senão o Evangelho dizendo que Cristo, na sua obra do Evangelho, ele destrói o velho homem e faz nascer um novo homem. Então isso é o que vale. É a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. E como isso acontecerá? Primeiro, ocorrerá pela fidelidade de Deus. Porque a quantos ele chamou, esses vão alcançar esse estágio de novo homem. Quando o Senhor nos chamou, então, ele na sua fidelidade, no seu poder, ele fará com que isso aconteça. Ele, por fim, nos apresentará diante dele como um novo homem, todos nós. Ele é fiel para cumprir e para realizar aquilo que um dia ele começou. Amém, queridos? Agora, por outro lado,
isso deverá acontecer efetivamente conosco. E é aí onde entra os sofrimentos e a morte, que são anunciados aqui, nessa carta à igreja em Esmirna. A partir do 9 diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Bem, imediatamente essa carta diz da segunda igreja, né? Depois da primeira igreja do primeiro século, vem a igreja do segundo século, que foi uma igreja que viveu estas perseguições todas. O segundo século da era cristã foi marcado por 10 perseguições que o Império Romano impôs sobre a igreja. Tanto quanto as perseguições também que a igreja sofreu por parte dos judeus, que perseguiam a igreja. Entretanto, está aqui o princípio de que depois que o Senhor clama a sua igreja para que se arrependa e volta à prática das primeiras obras, do primeiro amor, então segue-se o sofrimento. Cristo não somente diz que o caminho é o retorno, o caminho é o arrependimento, o caminho é a volta da prática das primeiras obras, como ele agora sabe da nossa profunda dificuldade que nós temos de voltar. Ele sabe da resistência. Ele sabe que nós parecemos uma tartaruga, um cágado, do casco duro, impenetrável. Impenetrável. Que por mais que você ouve, que se fale, que você está ali protegido, numa armadura. E então o Senhor sabiamente fala: não, eu vou colocá-los à prova. Entenda que a tribulação que nos sobrevém não é simplesmente porque Deus gosta de nos ver atribulado. Nós vemos constantemente as pessoas perguntando assim: pastor, por quê? Por que que isso acontece comigo? Se eu perguntasse aqui quantos estão passando por um aperto de alguma espécie, ou já passaram, ou estão passando, certamente muitos aqui levantariam a mão. E talvez se você parar para considerar a sua vida, você fique se perguntando: Senhor, mas por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser comigo? Por que essa enfermidade? Por que essa condição? Por que essa situação toda? Porque quando acontece de você assistir a televisão e você vê uma chacina lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em algum lugar, você fica: meu Deus, é o fim do mundo. Só que aquilo está tão distante de você que aquilo não te toca. Aí quando acontece a chacina na sua casa, aí você: ai meu Deus, por quê? Mas você não perguntou por quê pelo outro. Você pergunta por quê. Quando é com o outro, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Você fica assustado, né? É o fim do mundo, Jesus está voltando, tal, é pai contra filho, filho contra pai. Mas aquilo não te atinge até o dia quando acontece com você alguma coisa semelhante. Aí você começa o questionamento: por quê? Por quê? E aqui nós temos uma resposta nesse texto da igreja em Esmirna, quando no versículo 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Aí eu pergunto: irmãos, Deus precisa de nos colocar à prova? Deus, ele não sabe da sua fé? Ou não sabe? Não sei se vocês já leram Gênesis capítulo 22, quando Deus pede para Abraão levar o seu filho e sacrificá-lo lá no Monte Moriá. Salvo engano, o título do capítulo 22 de Gênesis é: Deus testa a fé de Abraão. Eu já vi muita gente pregando o seguinte: não, Deus queria provar a fé de Abraão para saber se a fé dele era verdadeira ou não. Olha, mas e Deus não sabe? Será que Deus precisa testar alguma coisa? Ele não lê porventura o profundo e o escondido? Ele não lê as intenções do coração? Por que então é dito que Deus coloca a nossa fé à prova?
A fé colocada à prova não é para Deus, é para nós mesmos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, diz assim. Eu quero que você leia atentamente essa porção. Olhe atentamente para essa parte. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, temos aqui uma bênção, uma garantia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Você foi regenerado? Glória a Deus. Isso Ele o fez mediante a ressurreição de Cristo. Versículo 4 diz, para uma herança incorruptível. Então Ele nos regenerou para. Então a regeneração não tem um fim em si mesma. Mas a regeneração do seu espírito é o começo de todo um processo que nos levará para. Perfeito ou não? Que nos regenerou para uma viva esperança. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Cuidado, porque você pode pensar que essa herança incorruptível, todo mundo pensa numa coroa e numa veste. Como chegar lá no céu, tivesse um guarda-roupa bem grandão, e você fosse na porta cuja letra inicial fosse a letra do seu nome, e aí você fosse procurar a sua veste, em cuja gola do lado direito está escrito com letras de ouro o seu nome. E você vai procurando aquela veste branca, um branco jamais visto. E aí você quer vestir aquela veste, e então pegar a sua coroa cheia de pedrinhas cravadas, e colocar na cabeça e sair no céu. Pensa numa situação. Você no céu de branco, com aquela coroa na cabeça, e como é que é o seu coração? Então esqueça a veste, esqueça a coroa. Imagine que essa herança imarcessível, essa herança sem mácula, diz de uma alma completamente mudada. Versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós fomos regenerados, passado, mas há uma salvação que está preparada para se revelar. Quando nós entrarmos efetivamente para o novo tempo, para um novo mundo, sendo nós completamente uma nova humanidade. Versículo 6 diz, nisso exultais. Nisso exultais. Não é nisto, não, é nisso exultais. Ou seja, exultar em quê? Exultar no fato de que existe uma herança imarcessível guardada nos céus, e também exultar no fato de que nós somos guardados por Deus para esta salvação. Então nós podemos exultar. Vamos exultar, pessoal? Eu pergunto para vocês, primeiro, quem aqui foi regenerado? Para uma viva esperança, para a salvação a revelar-se. Você é guardado pelo poder de Deus para essa salvação que vai se manifestar? Então exulta. Vamos exultar. Vamos exultar, pessoal? Ué, vocês não vão exultar? Ah, se você tivesse ganhado na loto, você ia dar pulo? Saltar, ganhei! Sou 230 milhões. Irmão José, 230 milhões de reais pela Mega Sena, é Mega Sena que fala? Mega Sena. Que dia! Ai, Jesus, eu ia comprar, deixa eu ver. Aí a pessoa não quer, aí quer enganar Deus, né? A primeira coisa era comprar um terreno para a igreja. Para de bobagem, irmãos. Você não engana Deus, não. Querendo enganar. Depois um ônibus para a igreja.
Aí fica inventando para ver se Deus fala assim, então tá bom, então eu vou deixar você ganhar. Essa bobagem de 230 milhões. Lógico que já ajudaria muito. Mas quando se refere, ou quando se relaciona isso, às riquezas imarcessíveis da nova humanidade, de um gozo, de uma satisfação, de uma plenitude, que dinheiro do mundo inteiro não pode comprar, que riqueza alguma pode comprar, é totalmente incomparável a vida com Deus, essa plenitude em Deus. Então ele fala, nisso exultais. Então a nossa vida cristã é de exultar, porque fomos regenerados para uma viva esperança, para um galardão imarcessível nos céus, que somos nós guardados para a salvação que há de se manifestar. Nisso nós exultamos, embora. Versículo 6 diz, embora. Então nisso exultamos, embora. Então nós exultamos em quê? Nós exultamos naquilo que nos aguarda. Quando você olha para o futuro, você exulta, se alegra, você engrandece, você glorifica. Embora. Esse embora quer dizer que enquanto não chegar esta salvação reservada, quando não se manifestar isso, nós estamos aqui ainda. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós exultamos, porém, nós nos contristamos. Passamos por tribulações. E para que servem tais tribulações, queridos? Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo se esse ouro perecível for apurado por fogo, a fé é muito mais preciosa do que o ouro. Mesmo o ouro purificado pelo fogo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para que servem as tribulações? Para que servem as tribulações, amados? Para que a sua fé, para um pouquinho e pense comigo, a fé no seu coração, a fé no seu coração, você tem fé no seu coração, essa fé é uma fé genuína, glória a Deus por isso, porque você foi regenerado, Deus te concedeu fé, a fé foi plantada no coração, essa fé é viva, é orgânica, é dinâmica, é a fé que procede do Espírito de Deus. Mas saiba de uma coisa, essa fé que você tem, essa fé que eu tenho, ela precisa ser confirmada. Pastor, mas quem é que vai confirmar essa minha fé? Tem como passar por um balcão lá no céu e vão confirmar, e o anjo está lá do outro lado e fala assim, como é seu nome? Você é Alexandre Rodrigues de Lima. Deixa eu ver aqui se você tem fé genuína mesmo. Espera aí. Deixa eu olhar se você recebeu de Deus a fé ou não. Olhar no livro. É assim? Aí olha, não estou encontrando. Não, olha direitinho que está aí. Você olha direitinho que você vai encontrar. É assim que se confirma a fé? Não. Aqui diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, essa fé venha resultar. A fé final terá um resultado. Qual é o resultado? Quando você passar diante de Cristo e essa sua fé se transformar da parte de Cristo em louvor, glória e honra. Imagine só. Naquele grande dia, essa fé que você teve, ela se manifestará em forma de louvor quando Cristo disser para você, servo bom e fiel. Ela redundou em louvor. Quando Jesus falar, servo bom e fiel, ele emitir tal louvor em relação a você, a sua fé está sendo o quê? Confirmada. Servo bom e fiel.
essa sua fé vai resultar em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Cristo se manifestar, quando Ele se revelar, nós então seremos revelados e manifestados juntamente com Ele. E o melhor exemplo para isso está em Abraão. Não é sem razão que Abraão é chamado em Gálatas capítulo 3 de o pai da fé. É o pai daqueles que creem. Não que ele seja o pai de ninguém. Abraão não é meu pai. Absolutamente. Meu pai, o nosso pai, é o pai celestial. Mas por que diz que Abraão é o pai da fé, é o pai dos que creem? No sentido de que Abraão é o modelo. Todos os que têm genuína fé, como teve Abraão genuína fé, caminharão ou caminham nas mesmas pegadas de Abraão. Se você quer entender um pouco acerca da fé genuína, você deve olhar para Abraão. Porque ele é colocado por Deus como pai, como protótipo, como modelo. Olhe para ele. E você então entenderá. Quando Deus então chegou num lugar, numa região, pense comigo. A região ali de Sinar, na Mesopotâmia, só tinha gente pagão, gente rebelde. Por ocasião ali da Torre de Babel. Todos se rebelaram contra Deus. O avô de Abraão, o pai de Abraão, o próprio Abraão, eles eram fazedores de ídolos. Eles eram adoradores de ídolos. Eles eram pagãos. Não pense você que Abraão era assembleano, batista, presbiteriano. Não, era pagão. Verdade? Deus então apareceu para Abraão. Disse: Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que significa isso, queridos? Olha como que nós saímos do Novo Testamento, fomos para o Antigo, mas continuamos no mesmo assunto. Abraão, está vendo esse povo aí? Todo esse povo do qual você faz parte? Sim. Esse é um povo sem jeito, não tem jeito para esse povo. Povo rebelde. Eles se rebelaram contra mim. Fizeram a Torre de Babel, a cidade de Babel. E, portanto, eu não tenho como aproveitar isso. Eu quero ter um novo começo. E eu quero gerar para mim um povo meu. Um povo que seja diferente dos outros. Uma nação diferente das outras. E, para tanto, você tem que sair daí. Sai, que eu vou te levar para uma terra. Vou te plantar numa terra. E de ti eu farei uma nova nação. Não seria aqui um símbolo de se retirar de uma velha humanidade para gerar uma nova humanidade? Não é para gerar um novo povo? Não é para gerar um novo homem? Então o caminho de Abraão, desde a saída de Mesopotâmia, de Ur da Caldeia, até então o final da sua vida, é um caminho da fé em direção ao novo homem. Em direção a uma nova humanidade. É essa fé que move em Abraão, que a princípio, embora uma fé genuína, embora uma fé viva, embora uma fé real, era entretanto uma fé deficiente. Mas não é uma fé deficiente em si mesma. É uma fé que às vezes hesita em progredir em razão do nosso próprio coração. É uma guerra entre o meu coração e a fé plantada no meu coração. É quando você hesita entre a vontade de Deus e a sua própria vontade. Aí Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, irmãos, não saiu. Na verdade ele disse que sairia, mas ficou embromando, arrumando uma coisa, arrumando outra. Já estou indo, já vou. E foi embromando. E Deus percebeu que Abraão não ia sair. Deus viu que Abraão não tinha força para sair. Sabe quando você ouve a palavra, você começa a entender a palavra e você fala: poxa, mas que palavra, que maravilha, que coisa. Só que tem tanta coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua cidade, na sua família, que você não pode simplesmente sair. Você está preso a muita coisa. Aí você fica falando: não, eu vou, mas fica enrolando, embromando. Né? Semana que vem eu vou. Vou resolver esses probleminhas, depois eu vou. E aí Deus, vendo que Abraão não saía, Deus levantou Terá,
pai de Abraão. Falou: Abraão, ou Terá, pega teu povo e sai daqui. Porque somente assim Abraão sairá. Aí foi então que Terá pegou o seu povo, falou: vamos nos mudar de Ur da Caldeia. E Abraão falou: mas meu pai, por que de repente você quer mudar? Está tudo. Não, nós vamos morar em Harã. Aí eles migraram para Harã. Se estabeleceram em Harã. Então, Deus está tirando Abraão, ainda que não tenha sido uma iniciativa de Abraão, e ainda que tenha tido a resistência de Abraão, mas Deus vai arrancando as pessoas. Ele vai tirando. E às vezes causa um certo sofrimento. Estava em Harã, e aí Deus, pela segunda vez, apareceu a Abraão. Pela segunda vez, disse: Abraão, Senhor, eu já estava indo, Senhor. Eu estava saindo. Aí Deus agora, na segunda vez, muda um pouquinho a sua palavra. Na primeira vez ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Na segunda vez Deus disse: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Você ainda está sob a tutela do seu pai, está apoiado no seu pai. Deixa seu pai. Abraão não saiu. Aí Deus tira a vida de Terá. O pai de Abraão morre, para ver se ele se desprende. Aí Abraão: meu pai morreu, já estou aqui em Harã. Então o negócio é ouvir, é seguir mesmo. Aí a fé começa a reagir. E Abraão agora sai, só que ele leva consigo o seu sobrinho. E a família do seu sobrinho. Ele sai da casa do pai, mas leva a parentela junto. Isso significa que nós vamos atendendo ao chamamento de Deus, mas vamos levando as tralhas juntamente conosco. E Deus se propõe a tirar todas as tralhas, ainda que isso cause sofrimento. Os sofrimentos visam burilar a sua fé. O sofrimento visa deixar a sua fé totalmente purificada de qualquer empecilho. E o sofrimento ele vai quebrantando o ego, o orgulho. Ele vai te fazendo compreender que você não é nada, absolutamente nada. Que você é menos do que nada. Que você fede. Aí Deus vai quebrando. Está lá agora Abraão, lá longe de casa, andando. Fez logo uma sociedade com Ló, cuidando dos rebanhos. Daqui a pouco estavam os pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão, aquele tumulto, aquela fofocaiada, aquela luta, matava um, matava outro. E Abraão vai ficando sem saber o que fazer. E Deus aparece novamente: Abraão, é para sair da parentela. Está vendo aí, ó? Olha a situação. Decida. Ló tem que tomar outra direção. Aí vai lá, por causa dessa briga toda, Ló tomou uma direção, Abraão vai para outra direção. A cada passo que Abraão vai caminhando, ele vai se deparando com alguns problemas que ele tinha, mas que ele não sabia que havia. Que era preciso que fossem revelados, para que uma vez revelados, ele tivesse a chance de tratar. Os irmãos sabem que Deus prometeu um filho para Abraão. Só que Abraão, ele pensava que quando Deus promete algo, o homem, ele tem que fazer de si mesmo aquilo que Deus pede. Faltava aquela confiança absoluta em Deus. Faltava aquele descansar pleno em Deus. Abraão se precipitou, ele recebeu o conselho da sua mulher e acabou fazendo um filho contra a vontade de Deus na sua escrava, o que lhe gerou muitas dores. Muitas dores. Chegou um momento em que Deus falou por intermédio de Sara a Abraão, dizendo: olha, pegue a tua escrava e o filho da escrava e manda embora. Percebe que a vida de Abraão é vida de perdas? Vocês estão entendendo ou não? Vida de perdas. Agora imagina Abraão chegar para Agar, com seu filho Ismael, falar: ó, vai embora. E a mulher virar as costas e saindo com o filho. E muita gente não entende
a Escritura Sagrada e pensa que Deus é mau. Não, mas isso é uma pedagogia divina, nos ensinando a fé. É para você ler e não é para ficar com dó de ninguém. É para você entender que Abraão ali é você. E que Terá, ou que seja Ur da Caldeia, que era a terra. Depois Terá, o pai de Abraão. Depois o sobrinho, ou o sobrinho, né? De Abraão, que era Ló. E agora a escrava, e agora o Ismael. Tudo isso você tem que perder, tem que tirar de você. Porque a fé, ela supõe, ou ela pressupõe, uma confiança e uma entrega completa. Aí quando Abraão pensou, bem, está tudo resolvido, aí ele já estava agora com o filho da promessa, que é Isaac. Bem, agora está resolvido, né? Já não tem mais o pai, já não tem mais a terra, já não tem mais o sobrinho, já não tem mais Ismael, já não tem mais a escrava. Já tem o filho que Deus prometeu, que é o filho da promessa, é o filho da graça. É Isaac, o filho do poder de Deus. É aquilo que Deus quer, a semente, é o prometido, é o descendente. Tudo certinho, tudo legal. Aí Abraão se apega àquele filho de tal maneira, que agora ele usurpa aquilo que é de Deus. Aquilo que veio de Deus e que é de Deus e que é da vontade de Deus, ele toma para si de tal maneira, ele coloca de tal modo no seu coração, que agora aquele filho passa a ocupar o primeiríssimo lugar no coração de Abraão. Ao passo que deveria ser Deus a ocupar o primeiríssimo lugar no coração. É certo que talvez você diga, pastor, mas isso que eu tenho foi Deus quem me deu. É bênção de Deus, procede de Deus. Talvez a sua esposa seja de Deus, Deus te deu. Talvez o seu esposo seja uma bênção de Deus para a sua vida. O seu filho, o seu trabalho, os seus bens. O problema é que, embora seja de Deus e provenha de Deus, nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. E aí eu já vi muita gente que era homem de Deus, prometia, poxa vida, aquela pessoa, aquele jovem, pensa numa coisa de Deus que vai ser. Na sua juventude está dando já ali os sinais de uma grande bênção, de um grande pregador, de um grande tudo, aí se casa. Aí a mulher entra no coração, aí ele vai regredindo, por causa da mulher, regredindo, aí ele morre, fica morto. Ou o contrário, a mulher que tinha tanto desejo, morre, porque agora coloca outras coisas no lugar de Deus. Ainda que essa coisa seja uma grande bênção de Deus, como era Isaac uma bênção de Deus para Abraão. Quando Deus viu que aquilo ocupou o coração de Abraão de tal maneira, aí Deus falou, eu tenho que dar um jeito de arrancar esse menino do coração dele. De tirar do coração. Porque o coração, ele existe para amar a Deus e para crer em Deus e nada mais. Qualquer coisa que ocupar o seu coração, que não seja o próprio Deus, está errado. O coração não deve ser um depósito de mágoa, de tristeza, de ressentimento. Nada disso. Totalmente purificado. Aí Deus novamente aparece a Abraão. Abraão, pois não, Deus estava aqui agora, está aqui Isaac, pensa num meninão bonito, crescido, garotão, inteligente. Ah, Deus, mas a melhor coisa do mundo que me aconteceu foi esse menino que você me deu. Pensa, Jeová. Jeová calado ouvindo. Mas Jeová, você não sabe da bênção. E Deus fala, Abraão, tem uma coisa para te falar. Olha, pega o seu filho, vírgula. O teu único filho, vírgula. O filho a quem tu amas, vírgula. Parece que ele coloca uma faca assim e vai empurrando, né? Teu filho, teu único filho, o filho a quem amas,
É para ir lá no fundo. E é para você sacrificá-lo a mim. Como assim, Senhor? Sacrificá-lo? Como assim? Colocar sobre um altar e imolá-lo, né? É, exatamente. Para mim. Mas, Senhor, não tem outra coisa? Pode pedir uma oferta financeira. Peça um boi, peça uma vaca. Mas o filho, Senhor. O filho que tu me deste. Quer dizer que eu tenho que escolher entre ti e o menino? A vida de Abraão, ela é marcada por sofrimentos. Mas não são sofrimentos externos. São sofrimentos de alma. O conflito e o sofrimento acontecem dentro de você. Não é fora. Porque tem pessoas que pensam assim, o fulano está sofrendo porque está desempregado. Talvez seja um sofrimento. Mas o sofrimento que diz a Bíblia é um sofrimento que todos passam e todos passarão, na medida em que você tiver que escolher entre você mesmo e Deus. Ou é você, ou é Deus. Não tem meio termo. Ou você fica com o que você quer que fique, ou você entrega para Deus e seja totalmente dele. Não tem meio termo. E esse sofrimento só passa os verdadeiros filhos de Deus. Isso porque só pode haver sofrimento se quando Deus te pedir algo, você amar a Deus de tal modo que mesmo dizendo não, você sabe que você precisa dizer sim. E mesmo dizendo sim, lá no fundo diz um não. É nisso que consiste o sofrimento. O amor a Deus em você diz entrega. E o amor que você tem por si mesmo diz não entrega. Se você não tivesse esse amor de Deus, não teria luta alguma. Basta você atender ao seu ego. Mas a luta está entre o amor que Deus plantou por ele no seu coração e o amor que você tem por si mesmo. Por isso é dito, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É o momento então que Abraão foi para casa e ficou pensando, sabe? Talvez ele até orasse, querendo que Deus aparecesse de novo para conversar. Vamos conversar, Senhor. Você não está entendendo, Jesus. Vamos resolver de outra maneira, Senhor. Mas aí vem um silêncio. A ordem está dada. Você leva o menino em Moriá e sacrifica a mim. E aí, então, Abraão foi para casa, foi pensar. Não tinha jeito. Ou ele sacrifica ou ele não sacrifica. Ou ele é por Deus absolutamente ou ele não é. Isso é a fé sendo colocada à prova para que se confirme o valor da fé. O valor da fé. Abraão passou a noite toda pensando. O que fazer? Só que ele amava tanto aquele menino, quando ele pensava só em colocar o menino sobre o altar, já lhe doía o coração. Quando amanheceu o dia, ele levantou determinado. Isaac, bora ali. Sara, vou oferecer a Deus um sacrifício lá no Monte Moriá. Você fica aí, arruma uns 2 homens aí, uns jumentos, uns burros, uns cavalos. Nós vamos lá. E logo, logo nós voltaremos. Estaremos de volta. Mas Abraão, você vai sacrificar aqui mesmo em casa, rapaz. Para que tem que ir no Monte Moriá? Faz um altar aqui, atrás de casa aqui, ó. Rapidinho, você sacrifica a Deus. Tem que ir lá para quê? Por que Deus quer que seja no Monte Moriá? Por que não pode ser aqui? É porque Deus não quer nenhuma atitude de impulso para que depois você se arrependa. Deus quer que você tome uma atitude pensada. Porque cada passo que ele daria em direção ao Monte Moriá, e olha, o caminho da casa de Abraão até Moriá era caminho de 3 dias e 3 noites, porque cada passo era uma decisão por Deus. Cada passo era uma decisão. Talvez fosse chegando perto, ele fosse mais devagarzinho, para demorar mais chegar lá, mas ele ia dando os passos. Até que então, colocou lá o menino, todo mundo, e foram caminhando. Caminhando, e Abraão calado, orando,
pensando, refletindo nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus. Deus havia prometido que aquele menino seria uma grande bênção. Chegou no Monte Moriá, falou para os homens que foram com eles: olha, vocês ficam aqui, que eu e Isaac subiremos ao monte, adoraremos ao Senhor e voltaremos. Aí ele pegou o feixe de lenha que ia fazer o altar, para colocar o fogo no altar, e colocou nos ombros de Isaac. Tá aí, Isaac, sobe o monte com esse leio sobre os ombros. Já prefigurando o quê? Já prefigurando o Filho de Deus, que levaria o lenho, a cruz sobre os ombros, subindo o monte. Já era uma prefiguração de morte. É isso que Deus quer. Morte. O que agrada a Deus não é a morte, ver o sangue, como se Deus fosse um sanguinário. Não, é que a velha humanidade dói no coração de Deus. Porque é pecado e desgraça e miséria que consome a criação de Deus. E o Senhor quer restaurar isso. E a maneira é destruindo a velha criação. Subiram, chegou lá em cima, quando Abraão colocou as pedras, foi colocando a lenha em ordem. Aí o Isaac olhou e falou: pai, engraçado, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas eu percebo que não tem aqui o cordeiro. Aí Abraão: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Enquanto ele não prover, deita aqui para a gente poder fazer um ensaio, né? Vou amarrar suas perninhas, mãozinha. Fica imaginando que você fosse um cordeiro. Está lá o bichinho todo amarradinho, caladinho, deitadinho. Abraão pega o cutelo, amola o cutelo. Porque não pode dar duas pancadas, tem que ser só uma. Porque duas vai doer mais no coração de Abraão. Abraão levanta aquele cutelo, olha para um lado, olha para o céu. Deus não se manifesta, não fala nada. E então ele chegou no limite da sua fé. Decidido. Sou totalmente por Deus. Quando ele disse no coração: eu sou totalmente por Deus, o menino já não estava mais no coração. Agora Deus já tinha ocupado plenamente o seu coração. Porque agora, quando ele decide imolar para Deus, Deus retomou o lugar. E o menino, ainda que amado, está em segundo plano, sendo entregue e devolvido a Deus. O que significa que mesmo as coisas boas e positivas que Deus nos dá, devem ser a Ele devolvidas. Porque pertence a Ele. Então, quando ele foi descendo o cutelo, ele ouviu a voz do anjo que dizia: Abraão, não precisa mais. Como assim? Não, Abraão, o filho já foi imolado. Mas como? Ele está aqui, eu não imolei ainda. Eu ia descer agora o cutelo quando tu apareceste. Não, Abraão, é porque é no coração. É aqui. Ele foi imolado aqui no coração. É lógico, eu estou parafraseando os fatos espirituais, não os fatos materiais. Se você ler Gênesis 22, você não vai encontrar essas palavras. Mas é lógico que se você sabe que Deus, Ele não tem prazer em sacrifício humano. Pelo contrário, Ele condenou o sacrifício humano em toda a escritura veterotestamentária. Ele nunca admitiu oferecer os filhos aos ídolos, não é isso? Não faria Ele agora o contrário. Em segundo lugar, ora, se Deus não permitiria que Abraão imolasse o filho, por que Ele pediu se Ele próprio não permitiria? Qual é a intenção de quem pede sabendo que não será imolado? É levá-lo à última consequência da fé. É levar a manifestação da fé. É o que está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé de Abraão, ela chegou na sua frutificação. Tiago diz, deste momento, em que ele coloca o seu filho sobre o altar, dizendo que o momento do altar de Isaac, no Monte Moriá, foi o momento em que a fé de Abraão frutificou. E por isso, atenção, aqui ganha todo o sentido.
Por isso diz Tiago: vede que Abraão foi justificado por obras e não somente por fé. Não é que prega-se aqui justificação por obras. Ele quer dizer que a salvação que se opera mediante a fé, ela se opera tão organicamente que é impossível que essa fé não se manifeste materialmente em forma de obras, mas não qualquer obras, mas as primeiras obras, quando Deus ocupa o primeiro, único e exclusivo lugar no seu coração. A fé de Abraão chegou no auge. Quando a fé chega no auge, ela oferece o tudo para Deus. Então, igreja de Esmirna é a igreja do sofrimento. Aquela igreja que sofreria aquelas perseguições todas e por fim a morte. E o princípio, portanto, dessa mensagem para nós é: sejamos nós fiéis até a morte. Que nós vivamos tal experiência. Que nós possamos, de fato, promover essa confirmação da fé e do valor da fé. Ainda que isso doa dentro de nós, porque não há outro caminho para a glorificação, senão o caminho do abandono de si mesmo, o caminho da renúncia, o caminho da abnegação. Sabe quando lá no seu coração, na sua carne, na sua natureza humana, você quer muito alguma coisa, mas aquilo não é lícito para Deus. Aquilo te impede de caminhar com Deus. E aí você então precisa, pela fé, de abrir mão e de fazer morrer essa natureza. Aí você sofre. Quando Cristo disse: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Se tua mão direita te faz pecar, corta. Ou seja, isso te causará profunda dor. Mas imagine só, ninguém vai cortar a mão chegar em casa. E nem vai arrancar o olho. Até porque nos lembrava o irmão Marcos, falando desse texto essa semana, que como é que Jesus diz: arranca o teu olho ou corta a sua mão, se ele próprio diz que é do coração que procede, não é da mão nem do olho, os maus desígnios. Então o que significa isso? Significa que quando há um problema na sua vida que você tem que tratar, esse tratamento te causará profunda dor. O tratamento do seu coração será realizado mediante uma decisão do seu coração. Assim como Abraão decidiu, você precisa decidir. Amém?